decidi fazer meu congelamento de óvulos. Como vocês já me acompanham desde os 20 anos, é muito bizarro pensar que tem seguidoras que estão comigo desde lá do início e vocês sabem que eu conto tudo o que acontece na minha vida. Eu acho que realmente compartilhar e mostrar outras experiências só enriquece. E hoje eu vim trazer essa grande decisão da minha vida, que foi congelar óvulos, principalmente para esclarecer para vocês também, outras pessoas que estejam na mesma fase que eu, que têm dúvidas, que têm medos, anseios e que têm vontade de fazer o congelamento de óvulos. Eu vim aqui trazer um pouquinho da minha experiência, de como eu cheguei até aqui, como que eu tomei essa decisão e por que eu vou congelar óvulos. Quando eu tinha uns 28 anos, esse assunto ficou mais em alta, assim, né? E eu comecei a pensar em por que não congelar, né? Um óvulo de 28 anos é um óvulo muito saudável, enfim. E aí fui com a minha ginecologista de rotina fazer alguns exames para saber. E essa é a parte mais importante que eu quero que vocês saibam e prestem atenção. No meu caso, e depois eu fui descobrir que isso é muito comum, eu fui desencorajada várias vezes a não fazer o congelamento enquanto eu tava, inclusive, na idade ideal. Débora, mas como assim tem idade ideal? Socorro. Calma que eu vou explicar tudo nesse vídeo. Fui na minha ginecologista, pedi um exame de ultrassom pra saber como tava meu útero, como tava a contagem de óvulos lá naquela idade, pra saber se já era o momento, se já teria algum problema ali. E a minha ginecologista na época, ela falou fortemente que não era o momento, que eu era muito nova, que não tinha porquê. E, gente, pasmem, foram várias consultas insistindo, até que ela me deu um pedido, um encaminhamento para fazer esse ultrassom. Olha só, hoje eu paro, olho para trás e acho isso um absurdo, porque se fosse o caso de alguém que de fato tivesse algo que fosse uma intercorrência ou algum problema, enfim, ou uma reserva ovariana baixa, isso já seria um grande problema na minha idade hoje. Tô com 34. E, inclusive, é altíssimo o número de mulheres que quando chegam já na minha idade, ou às vezes até mais novas, tem uma reserva muito baixa. Então, primeiro de tudo, antes, gente, de vocês decidirem fazer ou não um congelamento, um ultrassom de rotina, uma contagem de óvulos, é básico, você pode pedir para sua ginecologista, faça, para você justamente ter essa opção, escolher se você quer ou não fazer. E aí, como aconteceu comigo, depois de muita insistência, eu fiz um ultrassom de contagem. Estava tudo bem, obviamente, e voltei na médica falando, mas eu acho que agora eu quero congelar, porque, né, a minha premissa básica era, se eu for congelar com 34, com 35, mais de 30, e eu congelar agora com 28, a saúde desse óvulo não vai ser melhor? Tô falando tudo aqui em linguagem leiga, tá, gente? Médicos, se estiverem aí do outro lado, também me corrijam, porque eu tô contando minha versão pessoal. E aí, essa ginecologista na época disse que não precisava, que provavelmente quando eu chegasse nos 30 eu já ia ter mesmo meus filhos. E eu, tipo assim, não tinha nem falado sobre quando que eu queria ter filho, sabe? E, inclusive, outra dúvida que eu acho que vocês vão ter aí também é que o congelamento é uma coisa. FIV, inseminação artificial, é outra. Você pode só congelar e nunca usar esses óvulos. Você pode congelar e usar numa segunda, numa terceira gravidez. E pode sim de acontecer de você não conseguir engravidar naturalmente daqui a alguns anos e aí fazer a FIV. Então, antes de tudo, o congelamento ele é uma segurança que você tem ali óvulos em bom estado, de boa saúde, guardados para um futuro que a gente nunca sabe o que vai acontecer, não é mesmo? Voltando aí, fiz a minha contagem, falei com a minha médica novamente que eu queria fazer o congelamento e ela não aceitava de jeito nenhum. Gente, eu tenho um exame que tá escrito em cima, assim, com a letra dela. Está tudo bem, como se eu tivesse buscando um problema, sabe? Eu não tava buscando um problema. Enfim, com isso veio a pandemia, né? A vida da gente virou de cabeça para baixo, muitos assuntos, muita coisa acontecendo, muitas viagens, e eu acabei deixando esse assunto pra lá. Enfim, não me toquei mesmo que o tempo passou. Pra ser muito sincera, foi isso aqui de tempo. E aí, vendo minhas amigas fazendo congelamento também, algumas mais novas, outras mais velhas, esse assunto voltou na minha cabeça. E eu falei, gente, eu acho que eu tenho que voltar lá pra, né, ver como tá tudo, né, como é que tá a minha saúde, será que é essa hora? Enfim, eu nunca tinha tido uma consulta de fato com um médico de medicina reprodutiva, só tinha tido consultas com a minha ginecologista. E aí,
decidi, como vocês sabem, ter mais uma consulta. Eu amo consultas médicas, eu vou em vários, eu me informo, eu pesquiso. E eu cheguei nessa consulta com o Dr. Marcos Sampaio, que depois eu vou apresentá-los pra vocês. Mas foi assim, tão esclarecedor, gente, Foi uma aula, de verdade, de assuntos que a gente como mulher deveria saber tão cedo, né? Eu senti aquele momento tão didático, como se eu, assim, estivesse descobrindo coisas do meu próprio corpo que eu não tinha a menor ideia. E eu falei, eu acho que as meninas, as minhas seguidoras, precisam ouvir isso, assim como eu ouvi na consulta. Inclusive, quando eu postei só um stories, né? Uma foto que eu tava lá, não escrevi nada. Já tive directs de meninas que também ou estão na minha idade ou são um pouco mais novas e que têm dúvidas e que queriam que eu trouxesse lá no Instagram também. Então eu vou contando nos stories. Pra quem não me segue, clica aqui, @DéboraZandona, com 2 N's no final. Me segue lá que vocês vão ver nos stories também o dia a dia. Mas eu decidi fazer esse vídeo aqui maior, mais amplo, contando, né, do nada, né, como é que foi isso, como é que eu tive essa ideia e como é que eu cheguei nesse ponto de estar fazendo congelamento só com 34 anos. Bom, graças a Deus, o meu exame de contagem de óvulos e da saúde do útero no geral estava tudo muito bom, estava tudo ok, tudo dentro dos parâmetros. Porém, o que eu quis trazer aqui, esse vídeo, é mostrar que cada mulher é de uma forma, cada corpo, cada organismo reage de uma forma. E tem uma contagem de óvulos diferentes, tem uma reação diferente. Então, eu dei uma sorte, mas eu pensei, muitas mulheres, talvez mais novas, podem não dar essa sorte quando chegar na minha idade. Então, esse vídeo aqui é mais um alerta pra você. Como o próprio Dr. Marcos fala, gente, um ultrassom é uma coisa tão simples. Por que a gente não faz esse exame como rotina, né? Por que a gente não inclui esse exame lá nos 20 e poucos anos? Tem muitas meninas hoje em dia que já estão fazendo congelamento com 25 anos. E isso, se você tem a possibilidade de fazer, por que não? Então eu escolhi a Clínica Origem BH, que é a clínica mais antiga e tradicional de BH para isso. Ela é a pioneira aqui em congelamento de óvulos, em FIV, enfim, que tem uma equipe médica maravilhosa e também instalações, assim, tem um próprio hospital dentro da clínica, ela é gigantesca, a segurança lá também é surreal, sabe? Então eles tratam tudo com muita seriedade e ao mesmo tempo com muita transparência. Explicaram tudo tintim por tintim, a consulta com a enfermagem, na hora também da medicação, como que faz, enviam vídeos. Então assim, eu achei que o processo era tão mais complicado e tão mais um bicho de 7 cabeças, quando na verdade é uma coisa tão simples. E eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Então meu primeiro vídeo da série do congelamento de óvulos vai ser esse. Eu quero que vocês coloquem aqui também o depoimento de vocês. Quem já fez, eu quero saber. Quem não fez e tem dúvida, quem tem medo, quem já foi também negada a possibilidade de fazer, quem o médico também desaconselhou a fazer por agora, porque achou que era uma bobagem. Quero saber aqui de vocês, se vocês passaram pelo mesmo que eu, e vem comigo porque eu vou mostrar tudo pra vocês desse processo. Tô muito feliz de ter escolhido a Clínica Origem BH. Tô assim, me sentindo muito amparada, com transparência no assunto, e eu tô maravilhada com esse avanço da tecnologia que eu nem sabia que a gente tinha. Então, coloquem aqui a dúvida de vocês. Não se esqueçam de seguir lá no Instagram, porque também vou estar mostrando muita coisa por lá. E é isso. Beijo!